Para de querer agradar todo mundo, porque quando você fica querendo agradar todo mundo, a cada um que te pede alguma coisa, você vai atirar para todos os lados e isso vai fazer com que você seja mais um profissional no meio de uma multidão. Porque eu vejo muitas profissionais ainda com esse pensamento de que precisa tirar para todos os lados, com esse pensamento de que quer agradar todo mundo, e quando a gente tenta agradar todo mundo, a gente não agrada ninguém. Se você não me conhece, pega o teu cafezinho, prazer, eu sou a Amanda, eu atuo na área da beleza há 10 anos e aqui no canal eu falo sobre todos os pilares que eu acho de importância pra gente na nossa área profissional e é claro que isso influencia também a nossa vida pessoal, porque uma coisa não é separada da outra. Não acredito nisso e isso também não funciona. E se tu não é inscrito aqui no canal, aproveita, já se inscreve aqui, curte esse vídeo e nos segue também lá no Instagram, que lá no Instagram eu posto rotina, dia a dia, os resultados de atendimentos e aí lá a gente também sempre tem uma troca mais legal no dia a dia e aqui a gente aprofunda bem as coisas que a gente conversa um pouquinho lá também. E gente, hoje eu quero começar explicando o porquê, né, embasando para vocês por que não funciona a gente fazer de tudo um pouco, a gente querer agradar as pessoas. Quando eu comecei na área da estética, eu comecei como maquiadora, eu fazia maquiagem das amigas, eu comecei a ir na casa maquiar elas para formatura, enfim, né, todas essas coisas. Eu morava em uma cidade universitária e eu sempre tive uma queda pela área da beleza e aí foi aí que eu comecei a me identificar. Eu sempre fui aquela amiga que maquiava todo mundo para ir nas festas de 15 anos, cuidava, né, fazia toda aquela preparação, todo mundo ia lá para casa. Logo depois de começar a atender, né, essas minhas amigas, eu consegui um trabalho de freelancer e depois desse de freelancer eu consegui de fato um trabalho em um lugar fixo, em um salão de beleza. E dentro desse salão, as maquiadoras, elas precisavam fazer design de sobrancelha durante a semana, porque maquiagem era visto como uma coisa mais de fim de semana. Fim de semana que era mais movimentado e a gente precisava ter algo para acrescentar a nossa semana. E aí o que eu comecei a fazer? Nas maquiagens, eu já era obrigada a fazer coisas que eu não gostava muito. Quando eu fui fazer o teste nesse lugar, eu sempre tive, né, a queda pela naturalidade e eu gostava muito disso. E eu fiz uma maquiagem que, quando a gente trabalha nessa área, a gente faz um teste, né, para começar a trabalhar num lugar. E eu fiz uma maquiagem, me falaram que estava muito fraca, que tinha que ser mais, a moda era aquele rebocão. E aí eu fazia o que me pediam. Segui fazendo, fazia o que todo mundo me pedia, o que as clientes queriam. Eu não tinha uma identidade, eu não tinha algo que as pessoas me procurassem porque eu fazia aquilo, sabe? Tipo, eu vou ir lá na fulana porque é só ela que trabalha de forma natural na maquiagem. Então, eu comecei a achar que quanto mais serviços eu fizesse, quanto mais lados eu atirasse, quanto mais eu abrisse a minha cartela de serviço, mais eu ia ganhar, mais clientes eu ia atrair. E isso estava extremamente errado. Eu comecei a fazer limpeza de pele, aí as clientes me pediam alongamento de cílios, eu comecei a fazer alongamento de cílios, comecei a fazer lash lifting, e assim eu fui aumentando essa cartela. E cada vez mais a minha agenda estava sempre empacada. A minha agenda, ela nunca tinha um boom, eu nunca crescia. Gente, na época, se eu ganhasse R$1.000 no mês, era muito. E eu tava dentro de uma cidade que tem um bom poder aquisitivo, as pessoas. É uma cidade universitária, tem muito universitário lá. E, de certo ponto, eu ficava pensando o que eu tô fazendo de errado que essas pessoas não estão chegando até mim. E o que eu estava fazendo de errado era tentar agradar todo mundo. Era atirar para todos os lados. Então, isso não me definia como profissional, não me definia como pessoa também, porque o que quisessem, eu vou dar um jeito e vou fazer. E isso foi o que me colocou nessa posição de ser apenas mais um profissional num mar de profissionais, fazendo exatamente a mesma coisa. E daí eu fui trocar novamente de local de trabalho e eu nunca esqueço que a minha chefe nesse lugar falou: você não sabe o que você quer. E eu fiquei muito abalada em ouvir aquilo, porque eu pensei, gente, eu já tava tendendo para a área da naturalidade,
Eu lembro que na época eu tava super empolgada, eu ia terminar a faculdade e eu peguei e pedi pras pessoas dinheiro na festa de formatura, que eu ia pegar esse dinheiro e ia fazer o curso, que na época foi o curso de fios estratégicos, e foi a melhor coisa que eu fiz nessa vida. E eu lembro que eu mostrei pra essa minha antiga chefe e ela falou, ai, quem é que vai querer uma coisa natural assim? E eu fiquei por muito tempo com aquilo pensando, pois é, né? Sabe? Indo assim, na onda, tentando agradar todo mundo. Quando eu ouvi isso, que ela falou, você não sabe o que quer e não sei o quê, eu fiquei extremamente chateada e eu pensei, eu sei sim o que eu quero e eu vou arcar com as responsabilidades de agarrar o que eu quero e é isso aqui. É isso que eu quero fazer acontecer. Pode dar certo ou pode não dar certo. Mas eu assumi essa responsabilidade de parar de querer agradar todo mundo, de parar de atirar para tudo quanto é lado, de achar que quanto mais coisas eu fizesse, melhor seria, mais dinheiro eu ganharia. Então eu decidi que eu ia trabalhar apenas com sobrancelha. E assim foi. E quando eu decidi isso, que eu foquei, eu parei de jogar para todos os lados, eu foquei no que eu queria e eu me sinto muito grata por eu poder escolher algo que eu gosto de fazer, eu amo fazer. E eu sei que tem pessoas que não têm essa oportunidade. E eu sou uma pessoa que teve a oportunidade, que eu abracei, que eu encarei o que eu queria e fiz essa escolha porque eu usava a desculpa perfeita para não fazer isso. Porque na época eu achava na minha cabeça que eu deveria agradar todo mundo, que assim eu ia ter mais clientes. E a verdade é que eu fazia promoção, não chegava cliente nenhuma para minha agenda estava sempre parada, e aí eu não tinha uma demanda como eu achava que eu deveria ter. Inclusive eu pensei em desistir da área da beleza. No meio da minha faculdade, tranquei, fiquei um semestre inteiro parada, pensando que eu não queria mais aquilo. E aí, quando eu assumi a responsabilidade de escolher um nicho e trabalhar com esse nicho, tudo começou a dar certo. Simplesmente tudo começou a dar certo. Eu vou trazer para vocês mais pilares que, enquanto eu fiz essa escolha, eles também foram acontecendo juntos. São os próximos vídeos que vêm aqui no canal. E aí, foi um conjunto de coisas que, acrescentando, né, juntando junto com essa minha decisão, eu parei de agradar todo mundo e eu comecei a me comunicar com um grupo exclusivo de pessoas. Em vez de eu tentar ocupar na cabeça das pessoas vários lugares, ai, a Amanda faz uma ótima limpeza de pele, a Amanda faz cílios, a Amanda faz maquiagem, a Amanda faz sobrancelha, a Amanda faz lábios. Em vez de eu ocupar tudo isso, que não dá certo, a pessoa não vai ter você como referência. Ela tem você como mais uma ali que tá no meio de tanta coisa. Aí, quando eu escolhi fazer uma coisa, eu escolhi ser parte dessa única caixinha exclusiva, que é o quê? A Amanda é a pessoa que faz as sobrancelhas naturais aqui na cidade. E aí, começou a dar muito certo. Então, eu hoje quis vir conversar com vocês, porque eu vejo muitas profissionais ainda com esse pensamento de que precisa tirar para todos os lados, com esse pensamento de que quer agradar todo mundo, e quando a gente tenta agradar todo mundo, a gente não agrada ninguém. A gente vira que ela faz tudo, e outra coisa que acontece é que a gente não se destaca, porque a gente não tem algo que a gente é bom de verdade. Quem quer fazer um pouco de cada coisa não consegue fazer nada bem feito. Isso é fato, isso é uma coisa que eu trago pra minha vida. E aí, agora na clínica, eu coloquei mais alguns procedimentos, mas assim, sobrancelha, toxina botulínica, que são procedimentos que se casam, e eu trabalho com remoção a laser, de micropigmentação e de tatuagem, e entrou o Black Pill, que faz parte disso aqui. Então, a nossa técnica de hidratação labial são coisas, todas elas se casam, mas eu não fico falando sobre isso o tempo todo, eu não fico atirando para todos os lados. Todo mundo me conhece pela naturalidade das sobrancelhas e posteriormente, quando você vira minha cliente, você vem até mim, você gosta do meu trabalho, você vê que é de excelência, e aí eu tenho essas outras 4 coisinhas apenas, e uma coisa encaixadinha com a outra. Eu não fico tentando me comunicar com pessoa que gosta de extravagância, que gosta de naturalidade, que gosta de um meio termo. Não. Todas as coisas que eu faço são extremamente naturais.
E eu aconselho que você faça isso. Escolhe. É a melhor coisa que tu pode fazer por ti e pelo teu negócio é escolher um nicho específico para trabalhar e trabalhar com as pessoas que gostam disso. Quando a gente para de atirar para todos os lados, as pessoas começam a confiar no nosso trabalho, começam a confiar na gente e as clientes já chegam aqui prontas. As minhas clientes, elas não chegam com objeções de compra. Elas já me acompanham há um bom tempo, elas ficam ali me acompanhando nas redes, ficam cuidando dos meus resultados ou elas vêm de indicação de alguém. Então, elas chegam aqui prontas, elas podem ter alguma dúvida. Os fios estratégicos, eles duram meio ano, duram quanto tempo? Um ano mesmo? Vai sair mesmo? São dúvidas, mas não são objeções como não vale tudo isso, isso não é um investimento, essa pessoa não sabe o que está fazendo. E quando as pessoas, as suas clientes, confiam em você, é muito mais fácil você vender para elas. Toda a vida. Gente, eu não ganhava R$1.000 por mês. O ano em que eu decidi que eu ia me agarrar nisso, que eu ia fazer isso, eu fiz 10 vezes mais do que esse faturamento. Eu comecei a aumentar o meu faturamento para 10 mil. E assim, chutando, né? Uma média de meses que eu fiz muito mais. Então, a gente consegue a confiança das pessoas e a gente, é claro, né? Além disso, investir em experiência prática, com certeza, em técnica mesmo, eu investi em curso de marketing, comunicação, tudo isso. Eu fui juntando todas essas pecinhas, que é o que eu trago para vocês aqui no canal, porque são coisas que é uma engrenagem, ela precisa de tudo isso para funcionar. Mas, gente, não fiquem atirando para todos os lados. Tirem isso da cabeça de vocês, porque quem atira para todos os lados é aquela pessoa que está em cima do muro. Ela não sabe o que ela quer. E aí é aquela coisa de que você prefere ir em um profissional que você confia, que você vê aquele trabalho, ela é especialista nisso aqui. Uma arquiteta, ela é especialista em fachadas para empresas assim, assim, assado. Você tem a sua empresa, você iria nessa arquiteta ou você iria em uma que faz um pouco de tudo? É claro que a gente confia mais naquela pessoa que tem a sua área de atuação muito bem definida. Porque quando a gente resolve abraçar todo mundo, a gente não dá conta. E a gente começa a ficar perdida, a gente acha que a gente não faz um bom trabalho, a gente não consegue entregar algo à altura do que a gente gostaria. Então, acho que essa é uma dica para a vida mesmo, né? Além dessa questão de trabalho, a gente precisa focar no que a gente quer, a gente precisa escolher, né, as coisas, e isso traz tanta leveza. Gente, tirou um peso dos meus ombros quando eu decidi fazer isso e vai tirar do ombro de vocês, porque você consegue focar nas coisas que você precisa estudar, você consegue focar em ter mais lucro e investir em produtos melhores para entregar um resultado ainda melhor. Então é uma escadinha e tudo vai acontecendo. Eu espero que esse vídeo te encontre em um momento em que você precisa ouvir isso, em um momento de decisão, ou se não é um momento de decisão, transforme em um momento de decisão. Às vezes eu ficava enrolando, a gente fica empurrando com a barriga porque a gente tem medo que dê errado. Mas o não a gente já tem. Então, né, vamos tentar, vamos ir para cima, vamos tentar fazer dar certo. E não deu certo aqui, vou tentar com outra coisa. Mas vai dar certo. Quando a gente se empenha, quando a gente gosta do que a gente está fazendo, quando a gente quer que aquilo dê certo, a gente coloca toda a energia. Então você pega, em vez de você atirar para todos os lados, concentra a tua energia em um único foco, porque eu tenho certeza que isso vai te ajudar, vai fazer com que o teu crescimento seja muito mais rápido e com que você conquiste, né, a admiração, a confiança das pessoas e você fature mais. Porque a gente está aqui sim para ganhar mais, para a gente faturar mais e eu espero que você consiga isso também.